Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e muito feliz, pela vitória de ontem. Corinthians goleou o Atlético Goianiense e se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva, deixe o like, compartilha esse vídeo para que o canal continue crescendo. Nós vamos ver um debate sobre o jogo de ontem e vamos ver falando sobre a renovação do Vitor Pereira e os comentaristas dando a opinião deles a respeito do Yuri Alberto. E gostaria de deixar aqui os créditos para os canais ESPN e vamos para o vídeo. Porque agora nós vamos falar do Coringão. Ô VP, fala pra gente, como é que tá esse clima no Corinthians, Vitor Pereira? VIP. Nessa sequência e numa resposta clara de caráter e de união, porque às vezes eu sinto que há pessoas que nos querem dividir, há pessoas que inventam problemas, o espírito de uma equipa tem que se ver se uma equipa tem espírito, tem caráter e está unida da forma como responde dentro do campo. E os meus jogadores hoje estão de parabéns, porque não é fácil depois dos jogos anteriores, depois de termos perdido os jogos que perdemos, dar uma resposta destas. Não. Fizemos o nosso papel, fizemos o nosso trabalho, os jogadores foram excepcionais e deram resposta a toda a gente. Eu não vejo desunião absolutamente nenhuma. Eu vejo os jogadores que não jogaram, os jogadores que jogaram. Toda a gente unida, toda a gente alinhada no mesmo sentido, no mesmo objetivo. E Carlos Silva, Foi lembra? um jogo que mostrou que o racha acabou ou não? E aí? Tem uma diferença aí, só para explicar o Carlos. Uma coisa é elenco rachado, outra coisa é jogador que está incomodado. Ninguém falou em elenco rachado. Eu não lembro, você lembra? Ninguém falou em elenco rachado. E jogador incomodado existe. E o Vitor fala, o cara que não está a jogar, o cara que não está a treinar, obviamente, ele fala. Mas aqui é tudo uma situação de união. Tristes. Só que ontem, não dá para também querer achar que ontem é um modelo padrão de exibição de dia corintiano. Ontem aconteceu tudo o que não vinha acontecendo. E a Até gol do necessidade, Yuri né? Alberto. Ah, isso eu vou falar daqui a pouco. E a necessidade, né? A necessidade faz a ocasião, né? jogar assim, não é que não tá tudo bem, tá tudo ótimo, os caras lá do F90 estão malucos, não é isso. Agora, eu tô intrigado, eu queria passar a bola pro senhor, porque eu tô intrigado, Felipe. O cara falou pra mim, o cara jurou pra mim que o Yuri Alberto não fazia gol, que o Yuri Alberto não ia resolver. Aí eu mandei uma mensagem pra ele no primeiro gol ontem, ele falou, mas isso aí também foi um pirozão do goleiro, isso aí que não dá, culpa do goleiro. Mas o cara chutou, né? Aí eu tô intrigado, depois ele ainda fez mais dois. Aí eu queria saber o que aconteceu, se foi o vento, se deu sorte, se a bola desviou no Yuri. Você prometeu pra mim que ele não fazia gol, que ele não ia resolver, Sormani. Não, eu falei o seguinte, torno a dizer, se o Corinthians contratou o Yuri Alberto, que jogava no Internacional, ele fez uma ótima contratação. Só que depois de 8 jogos ele fez um gol. Aliás, A bola 3. não chegou. Isso é papo furado, entendeu? Com todo respeito, mas ontem ele jogou como o Yuri do Internacional. E até então ele tá jogando como o Yuri do Santos. Aí ele tem que se decidir qual Yuri que ele vai ser. Era coração. Entendeu? Machucou ele. Não, é que eu conheço. Bom, Quem avisa amigo é? eu tô falando o seguinte, se ele jogar o que jogou no Internacional, a contratação é ótima. Eu não acredito, entendeu? Fez esses 3 gols ontem contra a poderosa defesa do Atlético Goianiense, que foi inclusive exaltada pelo Abel Ferreira. Faz gol é porque a defesa é fraca. O Abel Ferreira exaltou a defesa. Exaltou bastante, a defesa é poderosíssima. Ótima defesa. Ó. Bem treinada. Aí ele fez um gol de cabeça. Ele pegou, o Pedro Ivo pegou e mandou pra mim. Foi o vento que aconteceu. A bola chegou finalmente. Mas eu falei ontem, se a bola chegasse... Aí eu fiquei olhando. Eu tinha um VT dos 8 jogos anteriores, assisti todos, passei a noite em claro. Você sabe que o Corinthians não cruzou nenhuma bola nos 8 jogos anteriores na área dos adversários? Nenhuma. A primeira bola que ele cruzou foi ontem. O que a gente falou ontem. A bola chegar. Se a bola chegar... Como chegou, cruzou um monte. Se a bola chegar... Mal colocado, não. Mal colocado. Contra quem foi que ele matou? Ele deu uma matada de Yuri do Internacional. Contra o Palmeiras. E finalizou que nem o Yuri do Santos. Foi o Palmeiras, acho que foi o Palmeiras ou o Flamengo. Um desses foi jogos. Flamengo. E o terceiro gol foi o quê? Ele pegou errado? Deu sorte ali na bola? Não, foi bem. Não, eu reconheço. Ele foi bem. Agora, precisa manter regularidade. Por exemplo,
O Marcos Ele é um Leonardo. time Nunca tá em bom dar essa a bola régua pra do ele. Sormani. Pera um pouquinho, mas pera um pouquinho. Mas aí eu também sou centroavante. Os caras me entregam a bola de frente pro gol, eu tenho que fazer o gol. Ele é profissional. Ele tem que procurar o jogo. Ele tem que se mexer, ele tem que sair para receber a bola, confundir a marcação, cansar o adversário dele. Ué, a bola, que nem o Luiz Pereira fala do Leão. Uma vez eu contei essa história aqui. Contei que o Luiz Pereira faz, tem pão numa churrascaria aqui em São Paulo. Falou, pô, senhor, mano, aquele jeitão dele falar, né? O Leão era assim, não deixa chutar, não faz falta, não deixa cruzar, não deixa isso. Aí ele virou pro Leão e falou assim, Leão, mas assim eu também jogo no gol. Se ninguém chutar, se não tiver cruzamento, se ninguém fizer falta, a bola não vai chegar no gol. Eu também sou goleiro, entendeu? Vai chegar uma hora que vai chegar, aí você tem que resolver, você entendeu? O que nem o Yuri Alberto. Boa. Você entendeu? Pô, a bola tem que chegar. A bola chegou pra ele várias vezes. Só que ele tava sempre mal posicionado. Ontem, a defesa do Atlético Goianiense é uma defesa débil, né? É uma defesa frágil. Não é grande coisa. O Abel falou sobre isso, você concordou, e você concordou. Ele tirou proveito. Mas é mérito dele tirar proveito de uma defesa ruim. É isso que ele tem que fazer, porque a maior parte das defesas dos times no futebol brasileiro, especialmente na Série A, não são boas. Ele tem que tirar proveito disso. Bom jogador. Eu não acho. Eu acho um jogador regular. Ele vai te convencer. Pode ser, se me convencer. Que falavam que o Yuri era o selo de falta de qualidade ofensiva do Corinthians. Não vou falar, a gente falou, mas o time não criava. Criou o que aconteceu? O que aconteceu, Pedrão? Como é que o pessoal fala? Eu dormi quentinho, né? Que eu tava coberto. Exato, né, exato. Ô, Felipe, os caras se anteciparam. Pegaram 7 jogos ali pra chamar o cara de caneleiro. O cara fazedor de gols. Zé, saia dessa. Não, eu continuo achando o Yuri Alberto, eu tenho a mesma opinião, não é porque fez 3 gols que ele é o salvador. Aí sim, ó. A sua mãe tentou mudar ali, ó. Não, eu acho que ele continua sendo o Yuri Alberto. Não fez mais do que obrigação ontem. Eu continuo achando que ele é um jogador em processo de evolução. Você não pode tirar a ideia do Corinthians de ontem. Porque ontem tem vários componentes que fizeram o Roger Guedes correr, o Yuri Alberto correr, o sistema de jogo mudou, porque o Renato Augusto não ficou aberto para marcar lateral e o Renato Augusto ficou livre, ficou solto, uma coisa que a gente vinha falando aqui já há um bom tempo. Então, 4 gols ontem do Corinthians, 3 passes do Renato Augusto. Exato. Né, a facilidade que ele tem. Então, tem muitas coisas que o jogo acabou condicionando a determinados comportamentos. O primeiro tempo do Corinthians não é um primeiro tempo primoroso. É um primeiro tempo muita bola levantada na área. Até que uma bola levantada, brilhantemente pelo Renato. Repete. Teve o quê? Muita bola levantada na área, é isso? Sim. Por quê? Muita bola levantada na área. E um time que se defendia com 2-0 de vantagem. Defendeu bem. Uma hora a bola entra. O Gil, bola muito boa do Renato, gol do Gil. Ali abre. Aí no segundo tempo, aí a coisa começa a funcionar pela mobilização, pela necessidade, por um jogo que ficou mais aberto. Aí a gente pode falar, se a bola chega ontem e o Yuri não faz, aí tudo bem. Aí você pode chegar aqui e falar, o cara... Mas os outros jogos não chegou nenhuma vez. A bola não estava chegando. Não chegou? A bola não estava chegando. Respeito. O cara passou uma série de jogos aí sem nem conseguir finalizar. O Corinthians não conseguia atacar. A bola não chegava, o Corinthians tinha a bola, o Corinthians não tinha encaixe para atacar. Ou porque ele era antecipado e desmarcado. Não. Eu acho que tem 2 situações. Uma, tem a adaptação do cara que está chegando, o mecanismo ofensivo que não funciona. Aí eu vou sentar aqui só para dizer, o cara é atacante, chegou e não fez gol. Aí não. Tá bom. Eu acho isso. Mas aí a gente já falou demais. Respondendo a pergunta do Felipe. O que mudou, né? É o que mudou. O sistema de jogo mudou. Né, o comportamento dos jogadores. Mas é isso, o comportamento mudou. Por que não corria, Zé? Porque daí o que o torcedor médio acha, o torcedor ele acha que os caras não estão de vontade. A forma como você coloca, aí eu não concordo. Por que não corria? Eles corriam. Eles não corria. Então, mas você não pode generalizar. Tá. Existe, né, gente? Boa tarde a todos aí, também pro Fã de Esporte. Desculpa, a gente ficou na galhofa que você não tinha falado. O Yuri Alberto tá bravo olhando pro Sormani ali, ó. O Yuri Alberto tá só te secando, Sormani, ó. Olhos nos olhos, mandando energia na nuca. Ele até desviou o olhar. Esse negócio de energia na nuca aqui não tem, não. Enfim, Sormani, é o seguinte. Existe, Zé, na minha visão, uma escalação ideal. A partir disso, ela tem que jogar, que foi a de ontem. Eu não vejo nenhuma outra formação ou tentativa de colocar em campo. Boa, Pedro. Tava me incomodando a mim também. Obrigado. Você é um cara elegante. Obrigado. Acabou? Tá tudo bem? Não, aí eu não preciso. Aqui já tá tudo bem. Não vejo nenhuma tentativa que o Vitor Pereira possa, em relação à escalação do Corinthians, de superar aquilo que ontem ele tem em campo, ou teve em campo, em termos de norte. E eu já falava aqui, né, em relação a isso. Sobre ter Gil, ter Balbuena juntos, ter Fagner, ter Fábio Santos. Aí você mescla com o Du, com o Renato,
o Watson, até porque o William saiu hoje, a melhor opção do setor, o Roger com o Yuri, é o que tem de melhor. E dentro disso, esses caras desempenharem competitividade. Ontem o Corinthians estreou na temporada. Primeiro jogo que eu vi que o Corinthians entra em campo com a sua formação, na minha visão, ideal, no máximo que ele pode ter à disposição. 4-0 contra o Santos. Não, mas ontem era um clima até diferente. Ontem era um clima até diferente. 2-0 contra o Boca também. O Corinthians jogou muito bem. Jogou bem, Zé. Jogou bem, mas é que ontem ele tinha, além de tudo, o componente de uma adversidade. Sim, mais ou menos. Mas o adversário ajudou, né? Sim, o adversário ajudou, mas ele tinha um componente de adversidade. Ele tinha um 2-0 contrário, com uma pressão. Então, assim, ontem era um jogo com outros vieses, né? E que fariam com que essa escalação tivesse que se potencializar ainda mais. Então, ontem, para mim, foi o primeiro grande jogo da temporada. E não é demérito ao que o Corinthians fez anteriormente ou deixou de fazer. Na verdade, é o que ele pode e o que ele foi preparado para fazer, que é jogar exatamente como ontem. O Corinthians de ontem é o Corinthians que o torcedor esperou até agora. Na Libertadores, que não aconteceu, na própria Copa do Brasil até o jogo de ida, dentro do Campeonato Brasileiro para estar com mais regularidade, brigando com o Palmeiras na ponta da tabela. Então, ontem o Corinthians representou fielmente, de forma literal, aquilo que o torcedor espera em campo que ele faça. Que ele se comprometa a executar todas as funções, independentemente de problemas A, B ou C, extra-campo, dentro de campo, não importa, mas que ele se desdobre, que os jogadores tenham a máxima concentração possível para jogar futebol em alto nível. Porque essa escalação é feita para jogar em alto nível, o elenco foi montado para jogar em alto nível e esse time pode jogar em alto nível como ontem. Se o adversário, e eu concordo demais com o Sormani, adversário fraquíssimo, débil, tem mal treinado, tem N situações. Sim, na minha visão é. Não, defensivamente, você diz defensivamente? Sim, em vários aspectos. Não é bem treinado o Atlético Goianiense? Não, se fosse bem treinado, estava brigando por coisa maior. O treinador estava focado Mas o time não é modesto? Não. Tem time modesto que fez coisa melhor. Inclusive, até foi campeão de Copa do Brasil, inclusive. É mesmo? Agora, tirando isso, o Corinthians ontem se impôs como Corinthians. Ele fez o resultado acontecer. E ele criou, além de tudo, não só um Renato Augusto jogando demais, ou o próprio Gil, que eu concordo que... Ontem que eu falei, o Gil em nenhum momento deveu absolutamente nada para ficar fora da equipe. Zero. Não, e ele é uma ameaça ofensiva, fez gol e quase fez outro. Assim, o Gil em nenhum momento... O Raul Gustavo tem que estar sempre. É inacreditável. Se o Gil falar, não, o Gil tá falhando, tá... não tava. Ele entra contra o Boca e salva o Corinthians da Bombonera, inclusive. Se ficasse lá com o João Vitor e o Raul Gustavo, tinha sido eliminado. Então, enfim, são outros viés, mas destaques para Fábio Santos, ontem que para mim fez uma partida sublime. O Roger Guedes, que é o que a gente cobra. O Roger Guedes nesse nível de atuação, e se ele pegar esse nível de atuação, o que aí é complicadíssimo, porque ele não tem dado nenhum tipo de confiança para tal, mas assim esperamos. A gente vai ficar acreditando até o último, mas, enfim, a nossa função é essa. Olha o talento dele. Se ele pega o que ele apresenta ontem e dá uma sequência de 45, 50 jogos, ele está brigando para ir para um futebol europeu, no nível que ele tem, de qualidade técnica, de aplicação, se ele quisesse aplicar. O individual dele é muito bom, capacidade de finalização que ele tem. Um jogador, para quem sabe, no futuro... né? Assim, exato, mas é isso. Mas se ele não fosse, é um jogador que você fala assim, num novo ciclo de seleção, vamos testar no amistoso para ver. Opa! Tô falando sério. Não é exagerado, comprometido, é um cara que você olha e fala, é muito bom, muito decisivo. Mas é um jogador de uma nota só, talvez. De um jogo só. Faz um grande jogo, fica 20 sem jogar. Se ele inverter a situação, se ele ficar um jogo sem jogar e 19 jogando, eu acho o panorama muda. Qual é o tempo de renovar com o Vitor Pereira? Essa história rolou na coletiva ontem. Fala aí, VP. Ele disse-me exatamente a mesma coisa depois da derrota com o Palmeiras. Se quiseres renovar o contrato, renovas hoje. Portanto, isto, lá está, o tal equilíbrio que eu digo que só é possível neste ambiente equilibrado e de apoio, é que é possível transformar uma derrota e passado 4 dias, depois de uma derrota que custou muito, e transformar a equipa em vir cá e dar esta resposta. Portanto, isto, lá está, as coisas estão alinhadas. Isto acontece, aquilo que eu falei antes, isto acontece, mas não acontece depois de o Presidente não diz isso depois de uma vitória, diz isso depois de uma derrota. E isso é que é meritório, isso é que é preciso dar mérito.
Pessoal, essa resposta me parece, do ponto de vista jornalístico e de ambiente, importante se ela for 100% verdadeira. Eu não vejo motivo para ele chegar numa coletiva e inventar esse diálogo. A gente estava discutindo ontem, a hashtag todo mundo, a história do se perder cai e tal. Se depois do Palmeiras oferecem renovação, isso nunca esteve na pauta? Você acreditou nisso? Eu não sei. Você acha que a renovação foi oferecida por quê? E Por quê? para quê? Para saber do Vitor Pereira a reação dele. Mas e se ele fala assim, renova, aí ele fala, cadê o papel? Vamos sentar e conversar. Opa. Por que você acha que o Corinthians fez isso? Entendi. Agora comprometimento dele. Agora você E precisa assim, saber... sendo justo, acho que é legítimo do jogo, Zé. Sim, Acho que é faz legítimo. parte. Vamos sentir o cara. Mas tipo, faz começar a parte. olhar pra ano Mas que eu vem. falei... Sente o cara, assim, solta ele. Não sei se vocês lembram, eu falei aqui, acho que uns 20 dias atrás, quando foi? Acho que foi até um pouco menos, Zé. Quando você Eu fala, falei assim, o Corinthians agora tem contrato aqui. O Corinthians precisa primeiro definir o técnico para começar a fazer o A planejamento. gente estava naquele pré-jogo do Sim. Flamengo e Corinthians ali. Sim, e é óbvio isso. E o Duílio, de forma malandra, né, no bom sentido, para que as pessoas não levem para o outro lado. Vamos renovar depois do Palmeiras? Por quê? Você toma uma porrada, uma pressão. Agora, eu não sei se a pergunta foi antes ou após as declarações do Vitor sobre a questão de ser mandado embora ou não. Eu acho que não, né? Porque se você tivesse tido essa conversa antes, né, provavelmente ele não teria respondido da forma que respondeu após o jogo. Então, tem alguns componentes aí que eu acho que o presidente do Corinthians tem toda a razão e toda... Vem cá, vamos ficar ou não? Vai ficar? Não tá? Te ofereço? Se deu depois da coletiva. Sim, eu também depois acho. Daquilo que ele O respondeu. Duílio foi querer sentir o que é. Lógico. E ele, de forma malandra... Agora, chega Rapidinho pra todo mundo. Você renovaria? É meio que na base do sim ou não. Claro, Você? Sim. conversaria com ele. Eu renovaria. Eu também. Gente, queria agradecer a você que ficou até o final assistindo o vídeo. E mais uma vez, queria deixar os créditos para ESPN, para os canais ESPN. E pedir a você que se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Porque agora nós vamos falar do Mengão. Ô, VP, fala pra gente, como é que tá esse clima no Corinthians, Vitor Pereira?